Olá, bem-vindos. A professora Fernanda Marta, o professor José Pinto. Vamos dar Geografia, Cidadania e Desenvolvimento ao 7º e 8º ano. E pronto, somos chegados hoje à nossa última aula. Vamos recapitular a aula anterior para depois dar seguimento à aula de hoje. Então, na última aula, se bem te recordas, falámos do setor terciário, nomeadamente de algumas das atividades inseridas no setor terciário. Ou seja, falámos então dos serviços, do comércio e também terminámos com o turismo. Fizemos a sua caracterização e, no final, fizemos referência aos vários impactos destas atividades. Vamos hoje dar continuidade ainda ao setor terciário, mas hoje vamos focar sobretudo as redes e meios de transporte e também as telecomunicações. Vou passar então a palavra ao professor José Pinto. Então, vamos começar. Mais uma vez vamos voltar às atividades económicas. Só para relembrar, recordando as aulas anteriores, que vimos que a população era dividida por diferentes setores de atividade, nomeadamente 3 setores. Hoje vamos continuar com o setor terciário, como disse a professora Fernanda. Então, setor primário, composto por agricultura, pecuária, silvicultura, pesca e extração mineira. O setor secundário, composto pela indústria, produção de energia e construção civil. E o terciário pelo comércio e serviços, que também engloba os transportes e as telecomunicações. Então, vamos começar pelas redes e meios de transporte. Os transportes são atualmente um dos pilares mais importantes da nossa sociedade. O processo de globalização em curso é dependente da capacidade de transporte. A evolução tecnológica neste setor conduziu a uma progressiva perda de importância da distância real face à distância relativa. Temos aqui a ligação aérea Londres-Sydney e em 1947 demorava 5 dias a viagem, com 7 escalas e tinha 93 horas de voo. Começava em Londres, depois a primeira escala era em Roma, em Itália, depois Trípoli, na Líbia, Cairo, no Egito, Karachi, no Paquistão, Calcutá, na Índia, Singapura, Darwin, já na Austrália e, por fim, Sydney. Então eram 93 horas de voo, mas acabava por ser 5 dias com as escalas. O aumento da velocidade resultante da modernização dos meios e das redes de transporte fez então diminuir as distâncias-tempo. O que é a distância-tempo? É o tempo necessário para percorrer uma certa distância. Em 2019, a mesma viagem feita sem escalas demorou apenas 19 horas e 19 minutos. Por isso, houve uma enorme redução da distância-tempo. A procura de formas de reduzir os consumos de energia e o aumento da capacidade de carga diminuiu a distância-custo. E o que é a distância-custo? É o preço de deslocações entre 2 lugares. Então, assistimos ao desenvolvimento dos transportes. Foi uma enorme evolução que foi feita. Temos aqui um antigo modelo T da Ford, que agora é substituído por um novo caminhão. E esta evolução dos transportes veio permitir o quê? Veio permitir o aumento do número de deslocações de pessoas e alargar as distâncias percorridas, quer para trabalho, quer para férias e lazer, a comercialização de maiores quantidades de produtos e a maiores distâncias, aumentando também a sua diversidade, o aumento da segurança e o conforto das deslocações, a melhoria do acondicionamento da carga, diminuindo os riscos de degradação e de perdas durante o transporte. O aumento da produtividade, a terciarização da economia, a flexibilização da localização industrial,
a estruturação do espaço urbano, a redução dos desequilíbrios socioeconómicos entre regiões e a melhoria da qualidade de vida e o intercâmbio cultural. São tudo consequências da enorme evolução dos meios de transporte que ocorreram ao longo dos últimos tempos. Podemos agrupar os transportes pelos diferentes meios de circulação. Então, meios de transporte, meio de circulação terrestre, meio de circulação aquático ou meio de circulação aéreo. Dentro do terrestre temos os transportes rodoviários, os ferroviários e os tubulares. Dentro dos rodoviários temos o automóvel, o autocarro, o caminhão, motociclos. Dentro do ferroviário temos o comboio, o metro, o elétrico. No tubular, oleodutos e gasodutos. No aquático temos marítimo e fluvial, fluvial corresponde aos rios, o navio e o barco. No aéreo temos o avião e o helicóptero. Agora vamos ver um pequeno gráfico sobre a relação que existe entre a distância e o custo das deslocações. Vamos começar pelo caminhão. É uma subida progressiva do preço, começa mesmo no zero, do custo zero, vai aumentando com a distância, mas aumenta de forma rápida e gradual. Depois o comboio começa num preço mais elevado, mas a subida é mais lenta, com a distância. O navio ainda num preço mais elevado, mas ainda uma subida mais lenta. E, por fim, o avião, que começa também com um preço muito elevado, mas tem uma subida mais rápida, por exemplo, que o navio. Então vamos agora ver as vantagens e desvantagens de cada um destes meios de transporte. Vamos começar pelo meio de transporte rodoviário. Então, em relação ao meio de transporte rodoviário, temos como vantagens os custos mais baixos a curtas distâncias, é o que tem os custos mais baixos a curtas distâncias, grande estabilidade ou grande flexibilidade de trajeto, mas depois tem uma série de desvantagens. O grande consumo de combustível, o congestionamento das vias de trânsito, o elevado grau de sinistralidade, isto é, os acidentes, e é muito poluidor. A nível mundial, a densidade e a extensão da rede rodoviária tem desigualdades notórias. Conseguimos ver aqui claramente que os países mais desenvolvidos têm uma rede rodoviária muito mais desenvolvida que os países menos desenvolvidos. Destaque: a entrega porta a porta. É o meio de transporte com melhores características para entregar porta a porta. Agora passamos para o transporte ferroviário. Temos aqui o comboio bala no Japão. Vantagens: grande capacidade de carga, baixo custo de deslocação por quantidade / volume de carga, baixo consumo de energia, pouco poluidor. Desvantagens: elevados custos de construção e manutenção tanto do material circulante como das infraestruturas, itinerários e paragens fixas, necessidade de transbordo. Há sempre uma necessidade de recorrer a outro meio de transporte, quase sempre, a não ser que o nosso destino seja quase mesmo junto à estação. A nível mundial, a rede ferroviária apresenta contrastes evidentes. Nos países desenvolvidos é mais densa, extensa e moderna, sobretudo devido aos investimentos na rede de alta velocidade. Passamos agora ao principal destaque: é muito eficaz no transporte de passageiros nas áreas urbanas e suburbanas. Agora, transporte aquático, marítimo ou fluvial, neste caso, vantagens: tem a maior capacidade de carga de todos os meios de transporte, é o mais barato a longas distâncias, mas depois tem também algumas desvantagens: elevados custos de construção e manutenção, tanto do material como das infraestruturas, necessidade de transbordo, o mais lento, é o mais lento de todos.
O destaque, neste caso, é um transporte económico a longa distância de mercadorias não perecíveis. Sempre que o tempo não seja importante, é o transporte mais barato. O transporte marítimo tem adquirido uma importância crescente, sobretudo devido ao incremento do comércio internacional. Assim sendo, as principais rotas são entre a Europa, a América do Norte e o leste asiático. Transporte aéreo. Vantagens. É o mais rápido de todos, é seguro, é confortável, não é condicionado por barreiras físicas. Desvantagens. Elevados custos de construção e manutenção, fraca capacidade de carga, necessidade de transbordo e muito poluidor. Agora vamos ver um pequeno vídeo sobre a rede aérea a nível mundial. Rede aérea a nível mundial. O transporte aéreo sofreu uma rápida evolução nas últimas décadas, principalmente no transporte de passageiros, carga e correio. A distribuição da rede aérea abrange todo o mundo, mas não de modo uniforme. A rede aérea concentra-se nos países desenvolvidos e industrializados, como os Estados Unidos da América, os países da Europa e o Japão. Estes países apresentam um grande volume de tráfego aéreo e um elevado número de aeroportos bem equipados. Os países em desenvolvimento possuem aeroportos de menor dimensão, localizados junto das maiores cidades. Resumindo, existem contrastes na distribuição da rede aérea mundial. Nos países mais desenvolvidos, existe um elevado número de aeroportos, bem equipados e com maior tráfego aéreo. Nos países em desenvolvimento, os aeroportos são de menor dimensão e situam-se junto às principais cidades. Então, o principal destaque do meio de transporte aéreo é quando o tempo de deslocação é importante, passageiros e produtos perecíveis. Sempre que tenha que haver alguma urgência, é o melhor meio de transporte. Agora vamos ver qual será sempre então a melhor escolha. Até mais ou menos aos 200 e poucos quilómetros, a melhor escolha será o rodoviário, neste caso o caminhão. Entre os 200 e poucos quilómetros e os 600, quase 700 quilómetros, a escolha ideal será o comboio, o ferroviário, e por fim, a partir dos 600, quase 700 quilómetros, a melhor escolha será o navio, o aquático, o transporte marítimo. O avião, como vos disse, é apenas a melhor escolha sempre que seja necessária rapidez. Ora, vamos então parar um bocadinho e vamos resolver aqui algumas atividades. Se estiveste com atenção, estivemos então a caracterizar os vários meios de transporte, ver as suas vantagens e desvantagens. Vamos agora aplicar esses conceitos. Então vamos passar para o primeiro exercício. Diz assim: imagina que queres transportar mangas maduras do Brasil para Portugal. Então, qual destas 4 opções achas que é mais viável? Caminhão, comboio, navio ou o avião? Atenção, há aqui uma palavra importante, que é a palavra maduras. São bens perecíveis, portanto, que se estragam com facilidade. Então, qual vai ser a tua resposta? Muito bem, o avião é, sem dúvida nenhuma, se queremos transportar um determinado bem com urgência, exatamente, o avião é a melhor hipótese. Vamos passar para o segundo exercício. Peço desculpa. Ora, segunda situação. Vamos transportar transporte de carvão de Sines para a central térmica do Pego, em Abrantes. Então, estamos a transportar carvão, portanto, um material pesado. Então, caminhão, comboio, navio ou avião.
O que é que te parece? Se calhar vamos apostar na hipótese B, no comboio. Correto, exatamente. Vamos passar para a terceira situação. Agora vamos transportar automóveis da Auto Europa para os Estados Unidos. Olha, para as hipóteses caminhão, comboio, navio ou avião. Não te esqueças que temos aqui um oceano pelo meio. Portanto, talvez o navio. Boa, sim senhor. Avancemos para outra situação. Agora vamos supor que queremos transportar queijos da Serra da Estrela para várias cidades do país. Hipótese A, o caminhão, o comboio, o navio ou o avião. E aqui? Ora bem, o caminhão é, sem dúvida, a melhor opção. Isto porquê? Porque é o único que consegue fazer o transporte porta a porta, que é, na realidade, aqui o que interessa. Vamos avançar, passemos agora para o transporte tubular. Muito bem, então, o transporte tubular não fez parte do gráfico, porque é dedicado apenas a um conjunto muito restrito de mercadorias, mas vamos explicá-lo na mesma. Então, vantagens do transporte tubular. Transportes de grandes quantidades a baixo custo, pouco poluidor e é seguro. Agora, desvantagens, não transporta todo o tipo de materiais, o elevado investimento inicial, é preciso fazer um grande investimento na estrutura inicial, em todas as tubagens, e problemas relacionados com as fronteiras políticas. Às vezes, alguns países vizinhos têm conflitos e, como o transporte tubular tem que passar por os vários países, o que acontece é que, às vezes, há ameaças de corte desse transporte, de não deixar passar as mercadorias, e torna-se um problema grave. Destaque exclusivamente para produtos líquidos ou gasosos e em grandes quantidades, fluxos contínuos. Então, vamos ver a escolha, como é que deve ser feita a escolha do nosso meio de transporte. Esta é condicionada pelo quê? É condicionada pelo que queremos transportar, é condicionada pelo tempo disponível para o transporte, pela distância a percorrer e pelo custo. Estes 4 aspectos vão condicionar, vão decidir qual o meio de transporte que eu vou escolher. Não podíamos deixar de falar na intermodalidade, um conceito novo, que consiste na combinação de vários tipos de transporte, permitindo o transporte sem interrupções. Implica a modernização das infraestruturas, dos equipamentos e dos serviços, nomeadamente a criação de interfaces e a conjugação de horários. A utilização de contentores facilita as operações de transbordo. A invenção do contentor veio modificar a forma como transportamos. Passou a ser mais seguro, passámos a poder transportar mais quantidade e facilita nas cargas e descargas. Agora um pequeno vídeo sobre a intermodalidade. Intermodalidade. Na atualidade, o transporte multimodal assume uma importância crescente devido ao aumento das deslocações de passageiros e de mercadorias. A capacidade de combinar os diversos modos de transporte de forma flexível, eficaz e sem ruptura é a característica essencial da intermodalidade. Esta forma de deslocação pressupõe a utilização de mais de um modo de transporte, desde o momento da carga até à descarga, quer para pessoas, quer para mercadorias. Para o transporte de passageiros é essencial a coordenação dos tempos de chegada e de partida dos diferentes modos de transporte. E para o transporte de mercadorias é fundamental as mesmas estarem acondicionadas em contentores, facilitando o transbordo. As vantagens da utilização do sistema intermodal são várias, destacando-se a redução dos tempos de deslocação, a diminuição da poluição e dos consumos de energia e a contribuição para o descongestionamento do tráfego rodoviário. Os locais onde se fazem as ligações entre os diferentes modos de transporte chamam-se plataformas intermodais ou logísticas. Em Portugal continental existem 11, divididas por 4 categorias: urbanas,
portuárias, regionais e transfronteiriças. A criação e a modernização destas plataformas logísticas em Portugal pretende potenciar a localização geográfica do país, elevando-o no ranking europeu dos centros de distribuição. Este desenvolvimento irá reforçar os tráfegos atuais e captar novos, tornando o país mais competitivo a nível europeu. Em síntese, a intermodalidade pressupõe a utilização de mais de um modo de transporte, desde a carga até à descarga. É usada para a deslocação de passageiros e mercadorias. A utilização deste sistema reduz os tempos de deslocação, diminui a poluição e os consumos de energia e ajuda a descongestionar o tráfego rodoviário. Estas ligações são efetuadas em plataformas intermodais ou logísticas. Claro que não podemos falar de transportes sem nos referirmos ao tema sustentabilidade. Mobilidade sustentável. Incentivar as pessoas a trocar o automóvel particular por modos mais sustentáveis é atualmente um dos principais desafios deste setor. Para fazê-lo, não basta incentivar ao uso de transportes públicos ou da bicicleta, mas acima de tudo há que criar condições para que esta transição aconteça. Atualmente a adoção de um modelo de mobilidade urbana é imperativa no sentido de criar melhorias nas condições de deslocação dos cidadãos, quer na facilidade de acessos e mobilidade, quer ao nível da melhoria da qualidade ambiental. Mudança de hábitos é o que é preciso. Há que criar alternativas sustentáveis ao uso do automóvel próprio como principal meio de transporte, fomentar então os hábitos de andar a pé ou de bicicleta, criação de faixas pedonais ou ciclovias e incentivar o uso dos transportes públicos. Esta imagem mostra-nos, foi feita na Austrália, e mostra-nos o mesmo número de pessoas transportadas nos diferentes meios de transporte. São 69 pessoas nas três imagens, mas os meios de transporte são totalmente diferentes. Fica ao vosso critério a análise que tirarão da imagem. Há que criar ainda alternativas sustentáveis, mais alternativas. Quais serão elas? Investir nos meios de transporte mais amigos do ambiente, investir em tecnologias que reduzam o consumo de combustível e educar a população para uma mobilidade sustentável. Agora chegamos às telecomunicações. Telecomunicações, processo de transmissão de informação à distância utilizando equipamentos elétricos ou eletrónicos. Começamos com o início, a invenção do telégrafo em 1838, depois o telefone em 1877, o rádio em 1890, o cinema sonoro 1929, a televisão em 1941, ainda era a preto e branco. As comunicações via satélite são da década de 60 do século passado. A internet da década de 80 e os telemóveis também surgiram na década de 80. A evolução dos meios de telecomunicações tem acontecido a um ritmo cada vez mais rápido. Os meios de comunicação mais usados atualmente são a televisão, o telemóvel, a internet, o telefone e o rádio, ou a rádio. E a transmissão de dados via cabo e fibra óptica e através dos satélites, como é lógico, revolucionaram as telecomunicações. Vamos ver um pequeno vídeo sobre este tema. Satélites e cabos de fibra óptica. As telecomunicações vieram facilitar o nosso cotidiano. A transmissão de informação é realizada através de redes de telecomunicações interligadas entre si, como os cabos de fibra óptica e os satélites. Os cabos de fibra óptica são um meio de transmissão de informação a longas distâncias, imunes a interferências e bastante flexíveis. A fibra óptica permite a transmissão de dados, de vídeo e de som em simultâneo e com elevada qualidade. Esta tecnologia veio revolucionar a utilização da internet com o serviço de banda larga. Revolucionou igualmente a televisão com a integração de serviços interativos e imagens de alta definição. A utilização dos satélites complementa a tecnologia por cabo. Os satélites de comunicação possibilitam o acesso à informação através de telemóveis, televisão e rádio em qualquer lugar do mundo.
Estes satélites são usados na navegação e na comunicação com navios ou aviões, o que não podia ser feito com recurso à tecnologia por cabo. Resumindo, os cabos de fibra óptica e os satélites vieram revolucionar o nosso dia-a-dia. Os cabos de fibra óptica são bastante fiáveis, flexíveis e possibilitam a transmissão de dados de vídeo e de som em simultâneo. Revolucionaram a internet e a televisão. Os satélites complementam a tecnologia por cabo e permitem o acesso à comunicação em qualquer parte do globo. São usados nos telemóveis, na televisão e na rádio. Nunca foi tão fácil enviar e receber conteúdos 24 horas por dia, estejas onde estiveres. Basta uma conexão ativa com a internet e pronto, estás ligado à rede. As telecomunicações não se limitaram a encurtar distâncias e a facilitar o acesso à informação, elas revolucionaram as nossas vidas. A importância das telecomunicações na vida pessoal e social, contactar pessoas, aceder a serviços de informação, comprar e vender bens, solicitar e receber apoio, divulgar acontecimentos, ideias e experiências. Imagina um período de confinamento como aquele que acabámos de viver, sem telecomunicações. O que é que elas nos permitiram fazer? Conseguimos manter o contacto com as nossas famílias e amigos, tivemos acesso permanente a informação segura e fiável, o que evitou situações de pânico, comprámos bens sem sair de casa, muitas pessoas entraram em teletrabalho, os alunos continuaram a ter as aulas com o programa #Estudo em Casa e a realizar atividades. Passámos a ter acesso virtual a exposições, museus, concertos e peças de teatro. Pessoas de diferentes países partilharam as suas experiências. Ocupámos o tempo livre a ver filmes e séries ou a jogar online. Participámos em aulas de diferentes modalidades desportivas. Tivemos acesso a cursos online nas mais diversas áreas da culinária, às línguas, à jardinagem, aos trabalhos manuais. As autoridades de saúde dos diferentes países partilharam informação importante para o combate à pandemia. Isto e muitas outras coisas. No entanto, também tem aspectos negativos. Há aspectos negativos associados às telecomunicações na vida pessoal e social. Podem provocar a infecção do nosso PC por vírus informáticos, levando a graves constrangimentos, o fácil acesso aos chamados conteúdos para adultos por parte das crianças, pode originar a violação da nossa privacidade, provoca dependência, podem potencializar casos de racismo, xenofobia e bullying. É um potente veículo para disseminar as tão famosas fake news. Ao nível da economia, hoje as telecomunicações são uma fonte importante de poder, porque elas promovem o desenvolvimento e geram riqueza. As telecomunicações não tiveram impacto apenas então na vida pessoal e social, elas trouxeram alterações de fundo à economia. Importância das telecomunicações na economia. Aproxima as empresas dos clientes, permitindo ao consumidor poder compartilhar as próprias experiências de consumo e as suas expectativas face ao produto. Impulsiona o consumo. Hoje bastam alguns cliques para podermos comprar o que desejamos. Facilita as operações financeiras. Muda a forma como se faz marketing e publicidade. Revoluciona ainda o teletrabalho, oportunidade para trabalhar sem sair de casa. Surgiram ainda novas profissões. É verdade também que algumas terão desaparecido. Ora, muito rapidamente, vamos fazer aqui alguns exercícios para ver a importância das telecomunicações na vida pessoal. Portanto, elas na vida pessoal desenvolvem uma maior participação e inclusão social e podem diminuir o isolamento de muitas pessoas ao território. No ambiente, diminuem a emissão de gases poluentes para evitar inúmeras deslocações e ainda na economia facilitam os contactos de negócios, operações financeiras, campanhas de marketing e criam emprego e riqueza. Portanto, extremamente importantes no nosso dia-a-dia. Ora, vamos então, e visto que hoje é a nossa última aula, a dar aqui os nossos agradecimentos, nomeadamente a todos os meninos do Estudo em Casa que nos estiveram a acompanhar ao longo das últimas sessões, à Porta Editora, portanto, que nos disponibilizou os vídeos, e a esta equipa que sem eles também não era possível. Gostaria de agradecer também à equipa de filmagem, que foi fantástica. Boas férias e boas notas.